Pronto, pessoal, chegamos, estamos online, eu e o seu Rui das Neves aqui, diretamente das profundezas do Rio de Janeiro, para falar sobre fundos imobiliários. E aí é aquela coisa assim, eu sei que hoje é um dia meio estranho, tá? Segurem-se aí, pessoal. O Anderson está autorizado a sentar a porrada em quem sair da linha, tá? Então comportem-se, sejam bons meninos, tudo vai dar certo, nós vamos ganhar dinheiro, todo mundo vai ser feliz, mas vocês têm que se comportar. Se vocês se comportarem, Papai Noel vai trazer um Aston Martin para vocês no final do ano, tá? Aston Martin. Não, eu como você, seu Rui das Neves, eu tenho assim uma certa predileção pelos ingleses, né? Assim, o meu sonho, eu gostaria de ter assim um coupé, um utilitário e um sedã, né? Quer dizer, no mundo ideal, o meu coupé seria um Aston Martin DB9, o meu sedã seria um Bentley Flying Spur, né? E o meu utilitário seria um Range Rover de verdade, não um Range Rover Sport, aquela fraude lá, né? Eu quero o verdadeiro, assim. Não é VOC, não, aquele faz de conta que não sabe o que é. Não, tem aquele Sport lá que é meio esquisito, né? Que é um Range Rover meio genérico, assim. Mas, enfim, nós estamos aqui para dar continuidade para a live dos fundos imobiliários que a gente fez. Foi um grande sucesso, quer dizer, quase 3 mil pessoas assistiram a nossa live depois da gravação. E o Rui se comprometeu a vir aqui dessa vez, não só para complementar o que ele falou, né? Como também para apresentar dados e estudos dentro daquela tese de como vai ser o comportamento dos fundos imobiliários nos próximos 3 anos. Eu sei que o pessoal está aí preocupado com os acontecimentos na esfera política, essas coisas todas. Isso tudo está no preço, né? Quer dizer, essas coisas fazem parte da vida. E uma coisa que eu queria comentar, viu, Rui, antes da gente entrar no assunto, é assim. Não sei se você reparou, outras pessoas repararam, meu canal mudou de nome, né? Ele agora se chama O Investidor Cético, que inclusive é o nome do meu grupo no Telegram, que é um grupo aberto. Então, aqueles que não participam do meu grupo, procurem o grupo lá no Telegram. E aquele grupo é um grande experimento social, porque eu estou tentando ver se é possível fazer um grupo que seja de alto nível e aberto, né? Que não tem custo para participar, nada disso. Então, é um grupo que ele vai se filtrando com o tempo. O próprio nível da conversa acaba espirrando algumas pessoas lá de dentro, né? Então, é uma experiência social. E esse nome, o Investidor Cético, ele é interessante porque ele ajuda a acomodar outros temas que eu falo também. Só que eu estou pensando, Rui, que talvez eu devesse ter feito outra mudança no meu canal, né? Não é só mudar de nome e tal. Eu devia transformar o meu canal num canal jornalístico, porque de algumas semanas para cá, toda a programação de live que eu faço, eu estou me ferrando, porque acontece algum evento e destrói tudo, né? Quer dizer, a gente tenta falar de vem alguma coisa na área política, alguma bobagem que o Bozo falou, ou alguma coisa como ele, fode todo esquema, né? Então eu estou pensando assim, talvez eu volte para o nome anterior, Top Money, e vou transformar isso aqui num canal jornalístico, né? Para comentar os acontecimentos do dia. Porra, tudo dá errado aqui, cacete. Olha o Davi aí. O Davi tá rindo da nossa cara, né? Porque. Como diz o ex-ministro Malan, né? Até o passado é incerto. Exato, né? Quer dizer, os caras sabem que isso aqui é uma piada mesmo, né? Mas enfim, ó, o Dayholder aí, tá a tropa toda aqui, né? A Ana Luísa perguntando se o Rui é aquele que é a sogra. Não, o Rui é a sogra. O que você está vendo é um deepfake. É a sogra do Rui usando um deepfake. O Rui não existe. O Rui é um avatar. Né? Eu sou uma fraude. O que existe é a sogra. Ele é um avatar. Né? O Weasley falando, quero ver o nome dos tickets. Não vai ver. O Rui não vai dar essa moleza para vocês, não. Tá? Vocês vão ter que pagar muito dinheiro para o Rui falar alguma coisa para vocês. Né? Não, mas nem pagando, professor, nem pagando. É isso aí. Né? Não, eu já passei essa fase. Então, o Paulo Fernandes falando assim, prefiro as inglesas. Então, você não conhece as mesmas inglesas que eu conheço, tá? Mas vamos lá, né? Então, seu Rui, o Dayholder, ele, inclusive, até falando comigo hoje,
Ele tá doido para voltar a fazer lives. Ainda falou, pô, Rui, só que ele tem um trabalho dele aí com ouro, né? E ele tá muito assoberbado. Ele falou comigo hoje, pô, Rui, deixa eu conseguir me organizar aqui, que eu quero chamar o professor para fazer live comigo lá. Não, ele tá fazendo o convite agora, tá aqui. Me mas escreve. Não, mas eu tô falando para ele, me manda uma mensagem e tal. Senão fica aparecendo assim, em homenagem ao Rui, fica aparecendo aqueles convites de carioca, né? Que falou, ó, passa lá em casa, né? Passa lá em casa onde? Quando, cacete? Né? Me dá uma data, uma hora, um endereço, né? Então, viu, Dayholder? Me manda uma mensagem em algum lugar e vamos combinar isso aí direitinho. Então, seu Rui das Neves, você esteve aqui há 2 meses para falar das perspectivas de 3 anos. E antes de mostrar os dados que eu sei que você vai mostrar, assim, em 2 meses aconteceu uma porrada de coisa, né? Quer dizer, Bolsonaro intervindo na Petrobras, aconteceu assim, aumentaram, né? Quer dizer, a pandemia ficou mais descontrolada do que já estava. Hoje a gente teve aí um caso na esfera política, e isso, obviamente, afeta os fundos imobiliários, porque os fundos imobiliários eles são percebidos como uma espécie de porto seguro, né? Quer dizer, visto como uma opção de investimento conservador. Inclusive, olha só que coisa curiosa. Um pouco antes de entrar aqui na live, eu estava vendo um artigo, que eu queria ver alguns artigos sobre as moedas mais estáveis, ou as moedas mais confiáveis. Eu abri alguns aqui, tá? Então não deu tempo muito de checar as fontes, mas são grandes portais de finanças, e um deles aqui chamou a atenção, né? As moedas mais estáveis de 2021. Olha a sequência, é importante perceber a sequência, tá? Número 1, franco suíço, tá? Franco suíço que recentemente desvinculou, tirou a âncora que tinha com o euro. Quer dizer, a Suíça declarou publicamente que não confia mais no euro. Número 2, ien japonês. Né? Número 3, corona norueguesa. Tá? Número 4, a coroa sueca. Número 5, euro. Eu não entendi muito bem porque que ele está em quinto aqui, né? Número 6, dólar da Singapura. Essa é uma moeda que é muito valorizada por aí. O pessoal gosta muito. Em 7º, o dólar americano. Então, estou falando essas coisas de moeda porque nós estamos num cenário, tanto nacional e internacional, super, ultra caótico e amedrontador. E aqui no Brasil, pior ainda, né? E no Brasil, as pessoas estão começando a se habituar a ver os fundos imobiliários como porto seguro, porque imóveis, historicamente, são um porto seguro do Brasil, né, do brasileiro. O pessoal associa imóvel à segurança, à solidez. Né? E aí, assim, como é que tá isso aí? O que mudou de 2 meses para cá? Você que viu, Rui, como eu falei da outra vez, né, eu quero ressaltar isso aqui, você é um educador financeiro involuntário, né? Quer dizer, você foi eleito, você não chegou no mercado e falou assim, eu sou educador financeiro. Você foi eleito por outras pessoas, né? Quer dizer, outras pessoas te escolheram como um educador. Então, você ouve, né? As pessoas falam com você, te procuram, conversam com você. Quer dizer, você tem um termômetro hoje, né? Que é das pessoas que entram em contato com você. E eu queria saber da sua percepção. O que mudou em 2 meses? Em 2 meses, para fundos imobiliários, de imediato é pouco. A longo prazo, muito. A longo prazo, eu acho bastante. Porque eu acho que o que vai apanhar mesmo vai ser os imóveis de classe B, tá? E classe A. Porque vai ter muito flight quality, né? É o voo da qualidade, né? Aqueles inquilinos que vão passando dos imóveis de classe B, vão começar a passar por classe A pelo mesmo preço de aluguel, com qualidade melhor. O A para o AA é aquela sequência que vai acontecer breve, eu acho que breve, porque o pessoal vai começar a prestar atenção, tá? Que quanto mais fragilizada fica a economia, tá? Os imóveis vão ter que baixar o preço médio de locação. Eles vão ter que baixar um pouco. Então,
Os imóveis de melhor qualidade sempre se dão bem numa situação de estresse mais alto. Mas, Então, mas isso em locações. tá. Não na parte que a gente vai falar de capital, de yield, estou dizendo de cotas. Se bem que locação também é importante, né? Porque a maioria das pessoas elas estão buscando exatamente isso. E você viu, Rui, essa coisa que você falou do voo, a fuga para a qualidade, você vê isso acontecer com a mesma intensidade no segmento comercial e residencial, ou você acha que as movimentações são diferentes? Sim, os residenciais aconteceram muito isso. Inclusive, pessoas que foram muito para o interior, no último ano, tá, mais de 20%, 30% de aumento de procura em regiões fora dos eixos, tá? O pessoal procurando casas de melhor qualidade, tá? Porque normalmente as capitais são mais caras. Sim. Tá? O custo são mais caras. Quando você consegue ir para o interior, tem muita gente que até continuou com o mesmo custo, só que melhorou muito de qualidade da residência. Residências maiores. Sim, trocou um apartamentinho por uma casa, provavelmente. Isso. Né? Às vezes a própria casa que já tinha, que estava lá, usada, caidinha, que só ia lá de vez em quando. Acabou que uma coisa é você ser veranista ou ser fim de semanista e você morar. É outra coisa totalmente diferente. E as pessoas reformaram, melhoraram a estrutura, qualidade dos imóveis, telhado, pintura, aumentaram o ambiente, melhoraram a internet e tal. Uhum. Então, isso aí houve sim. Tem uma coisa que me chama a atenção, Rui. Antes de falar disso, olha aqui, ó, Marcelo Rabinovich, que era ex-aluno aqui, que não aparece há muito tempo, né, falando de artigo. Ô, Marcelo, me escreve, eu tenho feito alguns guest posts aí, em sites parceiros de qualidade, e eu quero fazer no site que você trabalha, tá? Que eu vejo como um site bacana. Me manda uma mensagem aí, vamos conversar, tá? Temos assuntos a tratar. Mas, Rui, eu não sei se você lembra, eu tenho a impressão de que eu mencionei na live passada um caso pessoal meu, tá? Eu moro do lado de um prédio de escritórios. Eu moro na zona oeste de São Paulo, quase região central, né? Eu tenho um vizinho de parede aqui, é um prédio de escritório, que é aquele prédio de conjuntos, assim, que geralmente tem pequenas empresas, tem consultório de dentista, etc. e tal. Durante o período da pandemia, foi uma zona, né? Porque era um monte de reforma. Antigo, né? Provavelmente deve ser classe B a C, né? Mas ele nem é tão antigo, tá? Ele deve ter uns 30 anos, assim, né? Quer dizer, ele é antigo, mas para um prédio não é tanto antigo. Mas são conjuntos menores, assim, e muita reforma durante a pandemia, era até uma encheção de saco todo fim de semana, bateção, não sei o quê, mas você via que era reforma para devolver, né? Gente devolvendo para o dono. E hoje, quer dizer, passado um ano da pandemia, é visível, porque eu olho pela minha janela, né? Quer dizer, minha sala dá de frente para o prédio, e o prédio majoritariamente vazio, quer dizer, o que tem no prédio é coisa de saúde, tá? Então, eu tenho a clínica de pilates aqui na frente da minha janela, tem um cara de dermatologia. As empresas saíram e não voltaram, tá? Tudo bem que nós estamos falando aqui, então, de um prédio comercial, talvez nível B ou C. Quer dizer, não tem grandes empresas aqui. Quem está aqui são exatamente aquelas pequenas empresas ou prestadores de serviço que foram dizimados, né? Então, o pessoal do chat aí tá tudo confirmando aí, ó. E o Isley tá falando que eu pareço o Walter Mercado. Quem dera, né? Quem dera eu tivesse a capacidade preditiva dele, né? Então, vamos lá. Então, é aquela coisa... Quer dizer, eu tô dando esse relato pessoal, né? Porque é a minha forma de enxergar que o segmento A talvez esteja conseguindo se segurar e o segmento B tá morrendo. Né? Quer dizer, não está recuperando. Não. É o que está mais sofrendo. E isso se confirma nos números que você está vendo aí? Sim. Eu vou falar mais em tese, tá? Mas o que está acontecendo no mercado é exatamente isso, pessoal. E olha, o AAA que está com vacância, tá? É porque os gestores eles estão travando baixar um pouco o aluguel. Eu acho que isso prejudica muito
o cotista, porque imóveis de AAA, eles têm essa vantagem de alugar, tá? Porque pela qualidade, mas quando eles estão com vacância, o custo de segurar eles são muito caro, o custo de carrego deles é muito alto. Quer dizer, você perde no valor de aluguel e perde uma porrada muito grande, que são condomínios muito altos. Uhum. Então, a gente pode, guardadas as devidas proporções, dizer que o imóvel AAA ele é equivalente ao investimento, à ação com alto potencial de retorno. Quer dizer, o risco é igualmente grande. Né? Exatamente. Olha, eu acho o seguinte, a função de um gestor, independente se for imobiliário, se for imobiliária, é alocar, é conseguir segurar o inquilino. Entendeu? Eu, pelo menos, no que eu tomo conta, eu tenho vacância zero. Uhum. Tem vacância zero. Porque eu acho que eu prefiro negociar quando as duas partes... Observação, gente, muito importante. Quando as duas partes são de boa fé, eu acho que uma negociação é boa para os dois lados. Não existe o barato, não existe o caro. Existe o bom para os dois. Tá? Uhum. A palavra acordo já diz isso. Fica bom para as duas partes. Tá? E olha que a vacância do Rio de Janeiro é das maiores das capitais do Brasil. Hein? E eu consigo. Eu cheguei aí para negociação disposto até não dar reajuste. Tá. Mas veja bem, sair com reajuste de PCA, ou até menos de PCA. Alguém então, conseguiu fazer reajuste de GPM em algum lugar? Não. Eu vou colocar esses dados aqui na apresentação. Não faz menor sentido. Olha, só acontece isso, professor, quando você escuta cotista de fundo imobiliário, tá? Que até alguns já entraram em contato comigo, chegam até a falar em TIR. Não, Rui, mas você analisou a TIR desse fundo? Eu pergunto logo, você tem quantos anos e quanto tempo de bolsa? O cara responde esse último. Eu tenho 25 anos e eu já tenho 1 ano de bolsa. Pô, o cara não conseguiu conhecer nem ciclos de imóveis. Sim. Porra, isso, infelizmente, é um fenômeno que a gente viu aí nos últimos tempos, e a gente já viu isso. Assim, eu me convenci, Rui, de que esse negócio não vai mudar nunca, tá? Quer dizer, é a velha história do inseto que bate no para-brisa e um não aprende com o outro, tá? Então, assim, eu tenho a impressão agora, também uma impressão muito pessoal, né, de que eu acho que o ânimo do pessoal com o mercado financeiro que estava ano passado está começando a arrefecer um pouco. Talvez a gente entre numa fase meio declinante, como foi lá no final de 2008, e daqui não sei lá quantos anos vai voltar essa euforia e vai ser a mesma coisa. Quer dizer, as pessoas da nova geração entrando no mercado são os adolescentes do mercado financeiro. Quer dizer, eles acham que eles sabem tudo e que eles não precisam aprender nada com a geração anterior, né? Então, isso aí sempre foi assim. Em 1 ano, eu fiquei só estudando antes de botar 1 centavo. Eu nem sei se hoje as corretoras têm carteira simulada, se você pode montar carteira na corretora fake, você pode montar aí para ver. Eu não sei se funciona mais isso. Mas eu fiquei estudando 1 ano antes de... Olha, eu comecei com fundos imobiliários. Sim. Entendeu? Eu não sou daquele pessoal que entrou porque o colega falou, porque viu no jornal, ou que viu no YouTube dizendo que está dando mais do que Selic, e saiu entrando. E você vê hoje as perguntas de imposto de renda. Professor, eu tive a tristeza de escutar um cara chegar e dizer o seguinte: eu vendi umas ações esse ano com prejuízo, e meu preço médio ficou negativo. Como é que eu faço para emitir o DARF para pagar o imposto? Meu Deus, volta para a poupança, cara. Preço médio negativo, cara. Pelo amor de Deus, isso não tem desculpa. A pessoa pode falar tudo. Eu fiz 3 lives no Will, que eu coloquei lá no começo, as pérolas dos incautos. E teve pouquíssimas pessoas ficaram chateadas, achando até que a gente estava debochando ou coisa assim. Não, é para as pessoas verem o que é quando você faz as coisas sem estudar. O que pode causar isso? Tá, o Antônio Neri falando aqui, recado importante. Deem like nesse negócio aqui, cacete. Sim. Deem like, se inscrevam no canal, ajudem meu canal a crescer para eu ficar rico, que nem o Rui, tá?
Olha, o Paulo Amado, eu não vou entrar em ticket, mas eu preciso responder isso para ele. Cadê ele? Peraí. Paulo Amado, sua defesa dos acordos não contradiz com a posição em relação ao RBVA? Olha, eu não quero falar de ticket, mas lembre-se que esse contrato é atípico. Então, atípico, em tese, não poderia ter renegociação. Veja a frase que eu falei antes. Quando as duas partes estão de boa-fé, que não foi o caso de boa-fé de uma das partes, tá? Foi má-fé de uma parte, incompetência total desde a primeira assinatura do contrato. Quando assinou lá a compra. Então, acho que isso aí não se enquadra no que eu falei. Confere, professor. Sim. Rui, eu vou te fazer uma pergunta meio sacana, tá? Isso é normal. Mas é que pelo menos eu aviso antes, tá? Né? Mas assim, é a pergunta mal intencionada. Eu queria a sua opinião sobre as novas subscrições que estão vindo aí. E botei isso no material. Tá. Botei isso no material. Então você vai apresentar no material, vamos mas lá, só dá um spoiler aí, vai. Eu acho... Aliás, faz o seguinte, Rui, desculpa. Quer já começar a sua apresentação? E aí a gente fala as coisas na sequência? Covardia, isso aí, eu acho uma covardia. Tá. Mas vamos lá. Então vamos lá, começa a apresentação, então só ressaltando. O Rui, ele tinha feito já uma prévia dessa apresentação na live anterior, não deu tempo, tá? Por isso que a gente fez essa agora, para ele poder explorar mais à vontade esses dados aí, que são dados que ele mesmo levantou e que ele trabalha. Então vai lá, Rui, daqui para frente é com você, tá? Beleza. Já pode compartilhar. Peraí, deixa eu botar aqui, peraí. Pronto, tá aqui. Bom, de qualquer maneira, gente, vocês devem estar vendo aqui com Batman. Depois a DC Comics vai te processar por uso indevido aí, né? Eu tentei não vir na live para não arrumar mais confusão que eu já arrumei até hoje, mas aí, na última hora, eu decidi vir na live. Então, a gente tira aqui o Batman e coloca antes aqui. Vamos lá, gente. Para resumir, em menos de um minuto, a live que eu fiz na semana há 2 meses atrás, eu vim explicar mais ou menos o seguinte. Eu acho que, devido à média, deixa eu ver aqui, a média de saldo dos novos CPFs que entraram dos últimos 2, 3 anos, tá? A quantidade de entrada absurda de gente, tá, que não tinha conhecimento técnico, ainda não tem hoje, tá, sobre o que é realmente os fundos imobiliários por dentro, tá, só olham para o yield. Tá? Essa subida, que não é orgânica, foi uma subida louca, e essa variação, tá, que ela tem o IFIX com a Selic, que tecnicamente não é o que se deve comparar, mas infelizmente o mercado trabalha assim, que deve se comparar com o tesouro de longo prazo, mas o mercado não funciona, eles trabalham em cima muito da Selic, devido a esse pessoal novo. Eu acho que vai ter muita perda patrimonial desse ano, o ano que vem, dos próximos 2 anos. Então, isso foi um resumo em 1 minuto que eu apresentei. Então, vamos agora aos dados, professor? Vamos. Aqui a atualização de 2 meses, tá? Eu demonstrei que a Selic aqui subiu um pouco na previsão, vai para 3,98. Perdão, IPCA. A Selic subiu também um pouco mais, para 4%, certo? E o GPM também se estressou um pouco mais. Olha só, os 3 para esse ano se estressaram. Tá? Vamos lá. Eu comparei também a atualização do Tesouro, que é o mais comparado atualmente para fundos imobiliários. Acho que só o de longo prazo, do 2035, que normalmente é o mais comparado com os contratos atípicos, tá? Teve uma pequena redução mínima aqui, que eu acho que praticamente não é nada, é uma variação normal de renda variável. Tá? Mas todos os 3 títulos apresentados aqui tiveram um estresse maior. Então, vamos lá. Antes que as pessoas pensem que eu
estou aqui para falar mal de fundo imobiliário ou critico o fundo imobiliário. Não, eu faço críticas, eu não critico os fundos imobiliários. Eu faço críticas a quem administra e quem propaga as mesmas informações. Tá? Eu já fiz 2 lives, professor, no Will, onde eu mostrei lá, essa chama-se carteira ideal. E eu, na época, fiz as lives que deu uma audiência muito legal. Eu tive que fazer a segunda para fazer algumas explicações. E eu coloquei muito na tese, tá, que eu defendo, que eu já ensinei algumas pessoas para fazerem assim. Vejam que o fundo imobiliário estava na carteira dessa tese, e eu sempre coloquei o quê? Ela vai aumentando o percentual, tá, devido à idade das pessoas. Tá? Essa é a minha tese. Por quê? Por que isso? Porque o fundo imobiliário ele não dá muito crescimento patrimonial, ele dá renda. Sim. A ideia dele é renda. E ações, você consegue fazer mais ganho de capital. Então, veja bem, quanto mais você vai ficando mais velho, você vai querer ficar menos ativo na renda variável. Então, sim, você vai querer mais renda e menos crescimento de patrimônio. Isso. Então, essa tese aqui que eu coloquei naquelas lives, quem não viu pode ver, que ainda está atualizada, tá? Porque não passou tanto tempo assim, foi ano passado, em abril, e eu utilizei sempre a reserva de oportunidade bem grande para você aproveitar as oportunidades. Então, está aí explicado, eu gosto muito de fundo imobiliário. Uma coisa é você alertar, uma coisa é você não gostar ou dizer que não é um bom ativo, é um ótimo ativo. Inclusive, professor, nessas lives aqui, tá, os fundos imobiliários estavam com quase 40% a menos de capital de investido, tá? E na hora da renda, tá, estava com quase 2/3 a mais. Sim. Entendeu? Você provou, os fundos imobiliários se provam muito bom pagador de dividendos. Não há ações, tá, que paguem mais que fundos de imobiliários. Por mais que alguns tentam dizer que bancos e elétricas pagam mais, as pessoas esquecem que o banco tem o payout, que pode ser 25, se algum problema, se der algum problema, ou de reinvestimento, ou de alguma coisa na elétrica, ou nos bancos. E nos fundos imobiliários, é 95% que tem que distribuir, não tem conversa fiada. Sim. Entendeu? Então, a previsibilidade dos fundos imobiliários é muito maior do que das ações. Não, e até porque, assim, quando um fundo imobiliário tem um payout de 95%, que é mandatório, né? A gente entende, quer dizer, isso faz todo sentido, até porque é aquela coisa, imóvel não cresce. Quer dizer, não tem para onde o imóvel crescer. O imóvel é aquilo lá, né? Então, por isso que você não vai ter expectativa de crescimento nem nada. Quer dizer, quando você vai pegar a empresa com payout de 95%, isso é uma bomba relógio. Você está sentado num barril de pólvora. Você sabe que nenhuma empresa vai conseguir manter por 2, 3 anos um payout desse jeito, coisa que o imóvel consegue, né? Com certeza. E fora quando tem payout de 120, 130, e o pessoal compra correndo, porque olha para o yield está alto, mas vamos pular essa parte, professor. Sim. Vamos lá. Agora vamos começar aqui as minhas análises. Professor, eu queria explicar o seguinte. Quando eu comecei a aparecer lá no Will, no final de no meio de 2019, tá? Eu comecei a falar muito sobre o VP, né? O valor patrimonial, e eu fiquei pasmo que muitas pessoas, é por isso que deu muita repercussão. Muitas pessoas não sabiam que o valor patrimonial ele é o preço do imóvel, que é o valor intrínseco, mais a sua projeção de renda média de 10 anos, que são a maioria das empresas, elas fazem essa projeção. Então, veja bem, existe nos fundos imobiliários, tá, uma marcação a mercado, que a gente chama de fluxo de caixa descontado. Tá? Nos títulos públicos e no fundo de investimento, é marcação a mercado mesmo. Sim. Nos fundos imobiliários, ele é usado fluxo de caixa descontado. Então, as pessoas têm que entender que existe isso. Tá? Vamos lá. E olha, professor, eu sei que o seu grupo, tá, investidor cético,
o nível é bem alto, mas o seu canal aqui, ele se propaga a muito mais pessoas. De vez em quando os caras do grupo pisam um pouco na bola, mas no geral o nível é alto. Então eu preciso colocar aqui algumas coisas que eu já apresentei, e no final, gente, tem eu agreguei mais informações, tá? Algumas pessoas podem ter visto alguma coisa parecida com isso, que eu já apresentei, mas no final é novidade, tá? Então, veja bem, professor, quando o senhor achar que eu não fui bem didático para o pessoal, porque para o senhor, o seu conhecimento, isso aí é besteirinha, mas as pessoas podem não entender, por favor, podem me... É nada, não sei nada, mas pode tocar, vai tocando aí, tá tudo certo até o momento. Então, vamos lá. Então, veja bem, as pessoas confundem o valor patrimonial com pensando que é o valor do bem, tá? Somente o valor intrínseco, porque as pessoas têm acesso aos imóveis residenciais. Só que os imóveis residenciais, quando você vai comprar um imóvel, mesmo com a intenção de alugar, tá? O imóvel é aquele preço dele, é o valor de mercado, que ele é comparado com os imóveis da mesma região, que tem o terreno parecido, o acabamento parecido, tal. Então, você tem uma referência comparatória. Tá? Então, eu usei esse exemplo aqui dos 300 mil, porque toda região tem imóvel de 300 mil. Tá? Então, até menos, né? Então, vamos usar esse exemplo aqui, gente, que o que é a marcação a mercado nos fundos imobiliários que vão acontecer. Já estão para acontecer. Então, vamos lá. Nesse caso aqui, nos fundos imobiliários, esse mesmo imóvel de 300 mil reais, lógico, isso é tudo uma comparação, é milhões, né? Sempre no fundo imobiliário é milhões. Mas, para facilitar a didática, 300 mil, uma renda projetada de 120 mil, tá? De 10 anos, seria mais ou menos R$1.000 por mês, tá? Um total conjugado de 420. Lógico, professor, a gente tem que lembrar que tem muitas variantes, não são todos os contratos que são de 10 anos, mas eles fazem cálculo de vacância no meio do caminho, absorção do imóvel daquela região. Isso aqui é apenas para as pessoas entenderem, tá? A técnica. Tá? Não tem nada aqui que seja um valor oficial. Então, nesse total aqui de 420, um laudo ele sai a 1.0. Sai 420 e o mercado entende que seria 1.0 de VP. Tá? A gente tem que entender o seguinte. Eu coloquei aqui uma tabela, tá, da FIP-ZAP, para vocês verem que eu escutei muito falar nos últimos 2 anos que o mercado imobiliário dos fundos imobiliários está muito aquecido. Tá? E eu sempre rebato que não podemos confundir a coisa. Fizeram aquecer, tá? Os fundos imobiliários, o mercado de real estate se fez aquecer, que não tem nada a ver com os imóveis residenciais. Professor, os imóveis residenciais, os juros baixos, eles facilitaram para as pessoas comprarem pela taxa de juros num financiamento de longo prazo. Viu, Rui? Deixa eu só fazer uma rápida interrupção, só para dar um puxão de orelha aí. Marcelo e quem estiver xingando o Marcelo, comportem-se aí. Ô, Marcelo, você é lá do grupo, eu espero mais de você, hein? Sobe o nível aí. Parem de ficar fazendo declarações de amor uns para os outros aí, comportem-se, tá? Eu sei que vocês são caras bacanas e eu sei que o dia hoje está um dia meio estranho, mas comportem-se aí, parem de ficar alimentando trolladores uns aos outros aí, e Anderson Arcanjo daqui a pouco vai puxar a espada aí se vocês não sossegarem, hein? Então vamos lá, desculpa, Rui, pode tocar aí. Tá à vontade. Então, a gente pode perceber aqui que, como eu estava falando dos imóveis residenciais, o mercado é diferente, é totalmente diferente. O mercado de construtoras nas ações não é similar aos fundos imobiliários. Então, veja bem, professor, aqui é uma média, tá? Isso aqui já é de janeiro, tá? O Informe saiu de janeiro. Na outra live, ele estava aqui de novembro, mas eu consegui atualizar para essa live. Vocês vejam que 2019, 2020, a média nacional até caiu. E São Paulo foi o único estado aqui, tá? Capital, perdão, que ela subiu um pouquinho, 0,52 e 0,59 da média dos imóveis comerciais.
Certo? Então, vamos lá, gente. Voltando àquele exemplo. Simulando que o fundo imobiliário vai comprar um imóvel que no mercado é 420 mil. Em 2017. Sim. Foi quando eu comecei a bater, professor. Comecei a bater no chat, onde eu comecei a ficar conhecido. Tá? O imóvel, quando vai entrar no fundo imobiliário, aí eu demonstro que não tem nada a ver com imóvel residencial. E as pessoas não sabem disso, a sua maioria. Tá? Esse imóvel de 420, quando vai ser negociado, tá? Gente, isso aqui não tem cálculos técnicos, tá? É só uma didática. É feito uma taxa de desconto a valor presente, e esse imóvel de 300 mil, nesse caso aqui hipotético, ele começa a discussão para entrar no fundo por 344 mil, nesse exemplo hipotético. Veja bem, quando começou a baixar a taxa de juros em 2018 para 6,5%, a média, esse mesmo imóvel para que entra no fundo imobiliário, ele já começa a entrar mais caro. Então, quer dizer, o cotista vai fazer uma subscrição, bota a grana, o mesmo dinheiro que ele coloca, tá, naquela cota, o fundo, o gestor, quando vai comprar um imóvel, ele compra menos imóvel. Você entende, professor? Vai comprar 3, 4, ele já vai comprar 3. Ele vai comprar mais 4. E vamos lá. Isso aí é altamente prejudicial aos cotistas, principalmente os antigos. Onde eu comecei a bater muito dizendo que... Sim, você está diluindo a cota do cara. Diluindo a cota do cara. Isso aí tem absorção de dois jeitos, que eu vou demonstrar aqui. Aí chegou para 4,5. Quando chegou a 4,5 no 2019, além disso aqui ter aumentado o valor dos imóveis pela taxa de desconto menor, as cotas inflaram acima do VP, professor, absurdamente. Sim. 1,5, 1,6, 1,8 foi quando eu vendi a carteira toda nos últimos dias de dezembro. Entendeu? Porque a simetria não batia. E me chamaram de maluco. Como é que eu ia vender fundo imobiliário no auge, onde estava todo mundo ganhando dinheiro? Entendeu? Isso aí é ser anticíclico. Não, e aliás, viu, Rui? Isso é uma coisa que eu quero chamar a atenção também do pessoal, que até no sábado à noite eu fiz também uma live com o Giacomo, com o Will, que a gente falou sobre isso. Esse foi um assunto muito presente ao longo do ano passado, que foi o dogmatismo. Tá? E no mundo dos fundos imobiliários também tem muito dogmatismo, quer dizer, tem muita coisa desse sujeito que ele transpôs para o mundo dos fundos imobiliários a mentalidade radical, dogmática do holder típico, aquele cara que gosta de dizer que só compra a qualquer preço, e ele fica puto quando ele ouve alguém que contraria a tese dele ou que age de forma contrária. Quer dizer, o sujeito ele não se contenta em ver você vendendo sua posição. Ele quer te atacar, é como se ele estivesse inseguro do que ele próprio está fazendo. Né? É como se fosse mesmo um membro de culto. Né? Exatamente. Ele é tão inseguro com a crença dele que qualquer outra pessoa ao redor dele fazendo o contrário balança ele. Né? E em vez de absorver a informação, tá? E estudar o que o cara falou. Só que ele vai dizer, pô, será que esse cara aí é maluco? Vamos analisar. Vamos ver as contas. E eu não queria fazer aquela live, professor. Para mim, ele estava encerrado. Mas o Will, comecinho de janeiro, mas ele me infernizou até eu aceitar e fazer a live no final do mês. Entendeu? E naquele momento, professor, infelizmente, foi quando eu comecei a me revoltar. Porque as pessoas que vendem a tese, os youtubers e por aí afora, eles não alertavam sobre essa situação. Ao contrário, professor, eles diziam para as pessoas nas lives, fiquem tranquilos, porque vai ter um recálculo por causa dos juros e o valor patrimonial vai subir. Quer dizer, está dizendo para o cara o seguinte, pode comprar mais caro que a taxa vai chegar ao seu valor do preço médio. É um absurdo que fizeram isso. Foi um absurdo, uma covardia. Por isso que eu parei de seguir tudo, porque, pô, professor, eu acho que as pessoas têm que ter cuidado, porque não deixa de ser o patrimônio das famílias, o futuro das famílias. Entendeu? E eu não vivo disso, e estou protegendo? Que absurdo é esse?
E isso, Rui, que você está falando, é uma coisa curiosa, né? Porque foi mais ou menos o que aconteceu em 2012, né? Por exemplo, 2012, só para a gente lembrar um pouco da história dos fundos imobiliários, os fundos imobiliários eles existem há bastante tempo, né? Mas eles não eram populares, eles começaram a se popularizar em 2012, mais ou menos, e 2012 foi aquela época que a Dilma era presidente ainda, e ela baixou a Selic, até então o nível era 7,25, era o nível mais baixo que a gente tinha. E nessa época, inclusive, foi a época que muitos agentes autônomos de investimentos, eles estavam vendendo fundos imobiliários como se fosse uma renda fixa turbinada. Eles falavam isso com essas exatas palavras. Isso sim é uma coisa absolutamente criminosa, né? E aí o que aconteceu? Um monte de gente... E voltaram em 2019. Exato, né? Pessoas que estavam frustradas com o retorno da renda fixa foram para os fundos imobiliários, levaram chumbo grosso, né? Porque compraram a história de que o imóvel jamais perderia o valor e perde, né? Quer dizer, fundo imobiliário... E inclusive fica como sugestão, né, para aqueles que... Eu volto aqui, ó. Imóveis comerciais, ó, aqui, ó. Cadê a evolução? E aconteceu a mesma coisa. Menos 4, menos 3, menos 2, menos 2, menos 1. Isso que você falou, Rui, do discurso dos analistas e dos gestores, né, falando que o valor patrimonial iria se equalizar sozinho com a taxa de juros, isso é uma versão 2.0 do discurso do agente autônomo em 2012, que dizia que fundo imobiliário era uma renda fixa, né? E naquela época eu já sugeria para as pessoas, eu falava até com o pessoal da imprensa, eu falava assim, fundo imobiliário ainda é um mercado imaturo no Brasil, vai olhar os históricos dos REITs americanos, pega num portal aí, num Yahoo Finance da vida, e você vai ver aquilo é volátil pra cacete. Quer dizer, óbvio que não é tão volátil quanto uma ação, mas você tem volatilidade também. Esses caras vão ter uma grande decepção pela frente. E tá acontecendo de novo, né? E eu fico triste, professor, que quando a Selic começou a subir, aí as pessoas começaram a migrar para a Selic de novo, eu comprando o fundo imobiliário. Aí quando chegou naquela live do Will, que eu não queria fazer, as pessoas ficaram pasmas e falaram o seguinte, pô, como é que o Rui tem um preço médio tão baixo? Porque eu trabalhei anticíclico. Entendeu? Olha o Paulo Moura aqui, bem, né? Paulo Moura, essa frase de renda fixa turbinada eu já ouvi em debêntures. A diferença é que debêntures é renda fixa, né? O fundo imobiliário não, né? E não tem garantia nenhuma, é garantia da empresa, né? Algumas até tem lá ações no Tesouraria. 99% das debêntures não tem garantia nenhuma. Então, assim, uma renda fixa tarja preta, mas é renda fixa. Agora, o fundo imobiliário não é renda fixa, né? Bom, aí, gente, chegamos a 2%, onde chegou o valor mais alto do imóvel. Veja bem, olha, professor, os imóveis mais caros e a subscrição rolando solta, mas é rolando solta aí. O pessoal achando que mas o mercado está aquecido. Está aquecido porque os donos dos imóveis chegaram à conclusão que é ótimo vender para fundo imobiliário. Porque os gestores, né, os idolatrados gestores por muitos, eles não estão nem aí se o imóvel está caro ou barato. Eles ganham por patrimônio líquido ou por valor de mercado. Entendeu? Mas eles estão comprando os imóveis na fase mais cara que tem. Essa é a realidade. Tá? Quem não acredita, não posso fazer nada. Eu estou alertando. Tá? Esse é o momento das subscrições. Tá? E o outro caso que dá problema, professor, vou explicar mais na frente. Por que eu digo que eu só vou voltar a estudar quando pode haver a possibilidade de eu voltar para esse ativo daqui a 2, 3 anos, por causa disso aqui, ó. Primeiro, a tendência é começar a tendência não, vai subir, ninguém tem dúvida. O problema é a velocidade, né? Eu coloquei 3,5 aqui, 21, professor, porque isso aqui já estava pronto da outra live, né? Sim. E não daria tempo de eu modificar. Mas, de qualquer maneira, vale. Não, mas esse número ainda está consistente, tá? Sim, porque eles mudaram para 4 agora essa semana. Foi para 3,75. Mas também em relatório Focus, eu sempre gosto de chamar a atenção das pessoas. Relatório Focus não diz nada, tá? Se
Se vocês pegarem todos os relatórios focos do passado e tá lá no Banco Central para vocês, vocês vão ver que esses caras nunca acertam nada. Então, nem tem tanta importância para isso aí, né? É apenas uma previsão, né? Um pequeno sentimento, brilho, né? É um indicador de sentimento. Exatamente. Exatamente. Palavra maravilhosa, sentimento. Então, eu coloquei 3,5 aqui, os imóveis começam a ficar mais baratos. Porque, gente, lembre-se, é o imóvel, o VP é imóvel, mais a renda com desconto a valor presente. Sim, a taxa de juros e o imóvel estão competindo pelo mesmo dinheiro, no fim das contas, né? Exatamente. Então, veja bem, vamos para 22, como está lá no índice Focus. O imóvel está começando a ficar barato. Quer dizer, se eu for comprar uma cota ou eu fazer uma subscrição, o meu dinheiro vai conseguir comprar mais imóveis. E não vou comprar contrato, não se compra contrato, se compra imóvel. Aquele contrato que está rolando, ele pode acabar, mas começa outro. Entendeu? Então, tem que lembrar isso. Nunca comprem acima do valor patrimonial. Sempre falo isso, mas vou fazer o quê? E 2023, que é como é que o senhor disse? Esqueci. O sentimento. É o índice de sentimento. Sentimento está em 6 em 2023, que eu acho que é romântico isso, que deve estar um pouco mais. O imóvel já está um preço bem mais em conta e uns juros que eu acho que deve voltar a ficar ali na oscilação. Entendeu? Sim. Então, agora, segunda etapa. Lembrando, pessoal, deem like nesse negócio aí, ajudem meu canal a crescer e, principalmente, quem não está inscrito no canal, se inscreve. Se vocês não se inscreverem, o dólar vai a R$10, tá? E os fundos imobiliários vão cair e vai ter vacância para todo mundo. Então se inscrevam no canal. Isso foi boa. Mas aí, professor, vai ter um incauto ou mais incautos que vão dizer o seguinte: fica tranquilo, porque o IGPM está alto, eu tenho fundo de papel que o GPM é mais disposto a GPM, aí vai aumentar pra caramba o rendimento, tal, aquele negócio todo, aquela euforia. Vamos lá. Vamos apresentar aqui o que está acontecendo hoje. Isso aqui não é orgânico. Todo mundo sabe que isso aqui não é orgânico, não se sustenta. Sim, isso tem picos aí. Esse negócio está todo errado. Lógico. Aí vamos lá. IPCA e GPM, qual considerar? Agora começa discussões reais. Agora aqui é vida real. Tá? Aqui é uma reportagem muito boa da revista Síndico. Tá? Depois vocês printam, quando eu vou ler tudo, né? Vou marcar aqui a segunda parte, que está aqui dizendo o seguinte: em todas as ocasiões, o remédio utilizado pelo mercado imobiliário não foi nem trocar o índice, foi de negociar. Sim. Veja bem, revista especializada. Epa, passei demais aqui. Que foi, de fato, o que a gente viu. Quer dizer, a maioria das pessoas nem aplicou nenhum reajuste. Né? Isso aí. Imobiliária Lelo, troca índice de reajuste por imóvel de GPM para IPCA. Eu peguei essa reportagem aqui porque é de CNN, uma formadora de opinião. Mas que imobiliária é essa, professor? Tem mais de 12 mil contratos só na capital paulista. É uma imobiliária de renome. Ela está dizendo logo, tirou o IPCA da situação. O UOL, falando uma reportagem, grande a reportagem, eu só copiei o que interessa aqui, ele estava dizendo o seguinte: GPM poderia ser trocado por outros índices mais ligados aos movimentos de preços que representam o consumo das famílias com IPCA. Quer dizer, está tudo dizendo que esse GPM não vai ser utilizado em maioria dos casos. Tá? Isto é, Quinto Andar é uma imobiliária também que já supera 50 bilhões. Tal. Ele até colocou aqui o seguinte: muita coisa mudou. Todos os novos contratos trazem IPCA no lugar de IGPM. Houve aumento de busca por imóveis maiores e afastados dos grandes centros. Expandir, isso aí nós comentamos, né? O que interessa é o quê? Eles já estão fazendo o contrato todos de IPCA, não IGPM. Tá?
Outra aqui. O CEO, né, o presidente da Associação de Dirigentes de Empresas do Mercado Imobiliário, a ADEME. O que ele diz aqui? Num ano que uma pandemia tirou o emprego de muita gente, com inflação na casa dos 4%, aplicar 23% numa renovação de contrato é praticamente pedir para o inquilino sair. Sim. Professor, por que o pessoal está começando a falar muito? Porque o GPM ele tem um descompasso, como diz a reportagem aqui da análise macro, muito grande. O IPCA, mal ou bem, ele tem uma menor variação. Eu até coloquei aqui. Eu só fechei aqui anual, gente, porque se eu colocasse por mês, teria vários meses aqui negativos durante esse período. Mas você vê que loucura é o IGPM. Isso não se sustenta mais para um mercado que, mal ou bem, o nosso juro já tem alguns bons anos, que eles já estão girando com menos volatilidade que nós tínhamos na época de Sarney, que a maioria aqui do chat, professor, nem conhece o que se passou no Sarney. Tá? Aquela marcação de maquininha de manhã e de tarde. Eu fui fiscal do Sarney. Você vê. Eu também. O dia que eu morrer e eu vou ser condenado por todas as coisas que eu já fiz na vida, vai aparecer essa condenação assim para mim, vai abrir um alçapão debaixo de mim, eu vou direto pro inferno, assim, de primeira classe. Pô, e o homem tá com 90 anos, cara, 90 anos. Vê se pode de novo dele. Aí o que acontece? Aí as pessoas vão dizer, não, mas o GPM foi sempre usado, não sei o quê. Pela experiência que eu tenho, tá? Não estou dizendo que é assim, é o que eu já vi, o que eu já participei, que eu conheço. O IGPM normalmente é usado nos contratos de aluguel para segurança de um litígio, de uma briga jurídica. Mas normalmente os contratos que não são atípicos, tá? Normalmente eles não são utilizados como IGPM. Prova aqui é o seguinte. Veja aqui também esse estudo da FIPZAP. Vejam, gente, a variação de 2012 para cá dos aluguéis comerciais, que é o verde. Ele saiu aqui de 7 e ele fechou 21 em 5,43, média. Então você vê que essa variação louca do IGPM ele não funcionou na média dos contratos. Tá? Outra coisa que percebam, isso aqui, a azul... Pelo contrário, até caiu um pouco, né? Até o que é um pouquinho aqui, e final 19 a 20 deu uma subida muito, muito pequena. E vocês veem que esse azul aqui é a taxa de juros real, não é Selic, não é IPCA, é real. Vocês veem que ela subiu e desceu e praticamente não mexeu na média dos imóveis. Aí as pessoas vão dizer, Rui, mas aqui diz o quê? A rentabilidade é calculada da média de locação com a média de venda no metro quadrado. Então, vamos lá. Nesse mesmo levantamento, imóveis comerciais, eles caíram. Então, eles não subiram de preço. Eles caíram um pouquinho de nada. Então, não teve essa variação de GPM absurda. Imóveis residenciais, mesma coisa. Coloquei aqui, ó. Média de locações residenciais. Olha, 2017, menos 3%, 2018, menos 2,5%, 2019, 0,06% subiu, 2020 caiu 1%, janeiro de 2021 já está parcialmente em menos 1%. Então, você vê que o GPM não está funcionando como as pessoas que não têm noção real do que é o mercado imobiliário e de fundo imobiliário, como é que funciona. Então, professor, analisamos esse pedaço, agora vamos a outra pancada. Tá? O professor perguntou da subscrição. Subscrições, sim. O que tem acontecido? E depois eu vou explicar por que eu fiz a pergunta. Sim. Vejam bem aqui, gente. Esse gráfico aqui, vocês percebam que aqui está mais ou menos em 2017, tá? E aqui nós estamos aqui agora em 2021, tá? Tá pequeno? Eu botei aqui para vocês verem. Vamos lá. Os verdes, que são esse começo aqui na parte mais alta,
onde os gestores eles protegiam, na minha opinião, os cotistas. Por quê? Vamos imaginar o seguinte, professor. Nesse caso hipotético, o fundo imobiliário ele tinha um yield médio de 8,2. Aí o que acontece? Ele ia fazer uma subscrição, que não tinha essa festa, essa farra do boi que está existindo. Era bem mais comedido, era de vez em quando, eles faziam uma análise, quando tinha uma oportunidade realmente, não é temos que comprar para crescer. Eles faziam operações muito melhores. Então, o que acontecia? Eles faziam uma subscrição pequena, 15%, 20%. Era difícil ver mais que isso, professor. Então, o que acontece? O fundo tinha 8,20 de média, eles faziam uma subscrição pequena de 15%, nesse exemplo aqui. O yield desses imóveis, ou dos CRIs, ou o que fosse, para dentro do fundo, era maior. Então, o que acontecia no final da operação? Aumentava o rendimento nominal por cota. Então, era tudo de bom, quer dizer, você crescia o fundo, você dava valor ao cotista, certo? E as subscrições pequenas, orgânicas, faziam que os cotistas conseguiam subscrever. Não precisavam fazer o que agora fazem. Aquela loucura de arbitragem, vende cota, compra para cá. É uma confusão que está perdendo a essência dos fundos imobiliários. A essência dos fundos imobiliários é renda. Tá? Eu já escutei falar gente que está fazendo trade de fundos imobiliários. Esses caras estão completamente loucos. Manda internar. Pelo amor de Deus. Eu estou feliz que eu estou fazendo trade. Pelo amor de Deus. Cara, mas tudo bem. Não estou dizendo que é errado, mas o caminho está errado, não é o ato errado. Aí o cara, depois de um tempo, professor, fazia a mesma coisa. Fazia uma subscrição lá que, de novo, pequena, com yield um pouco maior, e aumentava a média. Aí o que aconteceu aqui? Quando começou essa queda de juros? Quando eu comecei a ficar louco, porque eu já estava vendo lá na frente, professor. Eu não sou incauto, eu não terceirizo o cérebro, como a maioria faz. Eu não gosto de terceirizar o cérebro. Então o que acontece? Começou as subscrições serem gigantes, porque os caras têm que comprar, a gestora tem que comprar, tem que crescer o fundo. Tá? Porque eles dizem que é por causa da liquidez, porque está entrando muita gente. Tá? Uhum. Mas por que está entrando muita gente e tem que fazer essas ignorâncias com o antigo cotista? Tá? Isso aqui é o que me incomodou muito. Aí o cara faz uma subscrição de 50%. Professor, quem é que tem 50% do patrimônio assim? Tu tem lá dividindo não, se ele tiver tudo isso de liquidez, alguma coisa está errada ali, né? Aí o que acontecia? O cara botava imóveis ou CRIs dentro do fundo com yield menor do que a média. E isso, para mim, é sacanear o antigo cotista. Entendeu? Sim. E eu sempre falei, o novo cotista que está se dando bem, amanhã você é o antigo. Hoje você é novo, mas amanhã você é antigo. Não esqueça disso. Tá? A deturpação das regras de marcação no mercado. Exatamente. Aí o que acontece, professor? E foram fazendo, ó. Isso aqui é um exemplo que não é longe da realidade, não. Aconteceu muito isso. E ainda está acontecendo, porque é subscrição atrás da outra. Tem fundo imobiliário que ele pega a legislação e ele consegue fazer um a cada 3 meses, cara. Que absurdo é esse? Aí o que acontece? Já não tem mais tanto dinheiro no mercado assim. As pessoas estão vendendo um fundo para fazer subscrição do outro, aí pega ali e já está começando a ter troca de dinheiro. Entendeu? E é quando eles veem que não vai dar funcionar, professor, sabe o que eles fazem? Eles fazem uma 476. Eles chamam lá os grandalhões, tá, que garantem a subscrição, entendeu? Jogam para o mercado, quem consegue subscrever, subscreve. Aí eles vão, garantem e fazem a flipagem. Tudo fechado naquela maracutaia. Tá difícil, professor, defender. Quem é livre, desimpedido, como eu, não sou um funcionário de banco, não sou de gestora, não vendo relatório, não tem nada, não tem canal que depende para viver, eu posso falar. Entendeu? Por que eu digo que só vou olhar daqui a uns 2, 3 anos? Tá? E mesmo assim eu vou olhar, porque vai começar a acontecer isto aqui, ó. O que acontecia aqui.
Só que, infelizmente... Rui, olha o que o Kowalski está falando aqui, ó. Eu não estou vendo, professor. Tá aqui na tela, ó. Subscrição, entrada de SPE, Sociedade de Propósito Específico, para disfarçar a alavancagem. Ah, isso aí é alavancagem? Alavancagem direta. Olha, eu não quero nem falar disso, que isso aí é porrada, tiro, porrada e bomba. Tá? Essas alavancagens indiretas, que dá uma impressão esquisita, né, professor? Não pode alavancar. Não Sim. Pode. Mas aí o cara faz uma SPE, o cara pega os recebíveis do fundo, faz uma... Oh, meu Deus do céu, ele vende recebíveis, securitização, para poder dizer que faz valor imóvel, aí ele vira de credor para devedor. E quando é errado? E quando é errado nisso? Quem é que tem que garantir o pagamento? Ué, é o fundo. Não tem garantia. Ué, mas a garantia é o cara que vendeu os recebíveis. Não, o imóvel do fundo está de garantia. Aí acontece como está acontecendo agora, um fundo. Está acontecendo agora de um gestor que foi um dos que entrou em contato comigo no final do ano, com as pelancas balançando, entendeu? Da lives que eu fiz porrada no final do ano passado, tá? Que eu só respondi o seguinte: não tem nada contra o senhor. Apenas que era mais justiça entre cotistas e gestores. Pá, não dei bola para os caras. Tá? Que está tendo que fazer uma subscrição hoje abaixo do valor patrimonial para poder pagar alavancagem alta. Isso é um absurdo. Olha o Paulo Amado aí. Elegantemente chamado de alavancagem sintética, que nem chamar favela de comunidade, né? Exatamente. Vai querer enganar trouxa? Eu não terceirizo o cérebro. Entendeu? Aí o que acontece, professor? Vai começar o juros subindo. Eu coloquei na outra live que vai começar a sair CPFs. Tá? Vai começar a ter menos liquidez. Os gestores já não vão conseguir fazer mais aquelas subscrições daquele tamanho que eles fazem, aquela festa de carnaval. As subscrições vão começar a ser menores, tá? Mas como eles amassaram muito o yield, tá? Pode ser que as novas subscrições comecem a ter um yield maior do que a média do fundo. Só que agora a pressão, professor, vai ser muito pequena. Então, as novas subscrições, na minha opinião, elas vão começar a melhorar um rendimento mensal, mas de forma muito pequenininha. Eu vou esperar tudo isso aí. Mas eu não estou dizendo para as pessoas fazerem o que eu estou dizendo. Apenas vou Agora eu quero te dizer por que eu fiz a pergunta, por que eu insisti nela. Porque é aquela coisa assim, isso também foi objeto da nossa live anterior, tá? Eu gosto de fundos imobiliários, eu gosto, tá? Eu acho que é um bom produto, eu acho que é uma forma eficiente de investir em imóveis. Então, antes que alguém diga assim, eu estou esculachando o fundo imobiliário, não, pelo contrário. Eu torço pelo desenvolvimento desse mercado. Mas eu me reservo o direito de só acreditar no mercado brasileiro de fundos imobiliários quando você tiver uma concentração de fundos. O mercado é excessivamente fragmentado. E o que eu tenho visto nessas novas subscrições, assim, o que eu esperaria? Qual é o sinal que me daria a ideia de que o mercado realmente está amadurecendo? Se a gente começar, por exemplo, a ter subscrição de fundo para o fundo incorporar outro fundo. Agora, um monte de fundo fragmentado, que continuam fragmentados e ainda estão querendo colocar mais liquidez no mercado, isso é muito esquisito, né? Na minha cabeça, as coisas não fecham, né? Com certeza. Professor, olha só, eu sou muito cético, eu sou muito do então venha para o canal Investidor Cético. Inclusive, as pessoas nem perceberam que eu coloquei aqui uma sua homenagem hoje, a blusa preta. Nós estamos tudo igual. Preta, olha a Ana Luísa aqui, eu me lembro dessa época, né? Está nos registros acásticos. Eu fico preocupado quando eu vejo o registro acástico e eu penso assim, eu sei o que é essa porra, né? Porque eu sou filho de uma tradutora de livros de misticismo. Eu li a Doutrina Secreta da Helena Blavatsky, todos os volumes com 16 anos de idade, para vocês verem por onde que eu já andei nessa vida. E antes de virar um cético com C maiúsculo, eu já passei por coisas estranhas na vida, hein?
Verdade, verdade. E o Rui, logo, ele vai se render. O Rui, você sabe que ele não participa de grupo nenhum, né? Ele é um elitista, ele não se mistura com a plebe, né? Ele não se mistura com o proletariado. Inclusive, no começo do seu canal, não, do seu grupo. Mas aí eu saí de todos não. eles. O meu você não foi. O investidor 7. Oi, sim, senhor. Depois em off eu converso contigo. Então tá bom, mas logo um dia você volta. Eu converso contigo em off, fui sim. Mas eu saí de todos os grupos, decidi que saí de todos, porque aí fica chato entrar em um, entrar em outro, mas eu saí em todos. E hoje nem de família, tá? Nem de família. Ficam putos comigo, não tenho culpa não. Entendeu? Mas... Bom, professor, a gente tinha falado da subscrição, né? Quer dizer, começou a vir essa onda de subscrição. Sim. E aí eu tinha feito o comentário do porquê que eu fiz a pergunta, né? E aí você ia seguir aqui na apresentação, né? Sim. O que acontece agora, esse ciclo agora? Esse ciclo vai começar a melhorar para os fundos imobiliários, tá? No sentido de uma pequena melhora de yield, mas que não vai compensar, tá? De jeito nenhum na queda patrimonial. Entendeu? Então, esse ciclo vai vir aqui. Ok, gente. Eu acredito que quando chegar nesta fase de novo aqui, ó, tá, já não vai começar a ficar tão ruim para os fundos imobiliários. Porque quando os juros começam a bater entre 6, 7, 8, depois outro ano 6, 7, depois 8 de novo, 7, o que acontece? Uma subscrição vai matando a outra, às vezes uma vacância de um ano que piora, mas no outro ano ocupa aquele imóvel. Então, as oscilações, esses problemas que tem nos fundos imobiliários vão diminuir quando acabar com essa volatilidade dos juros que tiveram nos últimos anos. O senhor concorda comigo, professor? Sim. Não, e até porque, assim, a gente sabe que essa taxa de juros é uma taxa de juros artificial que foi forçada para baixo por causa da pandemia. Se a gente tivesse vendo níveis pré-pandemia, quer dizer, de economias similares ao Brasil, economias assim em desenvolvimento, mas não zoados, tá? Quer dizer, lugares decentes. Quer dizer, o nível adequado de taxa de juros seria alguma coisa ao redor de 3 a 5%. Então, assim, a gente deve esperar, quer dizer, se essa crise passar, pode ser que essa crise da pandemia demore mais, né? Mas assim, assumindo que esse negócio passe rápido e a gente volte para alguma normalidade, a taxa de juros de normalidade para uma economia com as características da brasileira é isso aí, 4, 5%. Verdade, verdade. Então, professor, vamos aqui. Isso, tudo que eu falei até agora, isso é se der tudo certo e não tiver o principal problema, que é o seguinte. Gente, no final tem número novo, hein? Tem material novo no final. É o risco do fim da isenção. Tá? Isso aí, me duvidaram muito do que eu falava. Professor, veja bem, eu já comecei a avisar, 25/11/2019, eu fiz a primeira live falando sobre esse risco. Tá? No canal do Bruno Macedo, que é um advogado que faz um programinha todo dia de manhã. Eu já estava falando sobre esse risco. Tá? E fiz mais 2 programas aqui no Will e no canal The Roder falando exatamente sobre isso. As pessoas têm que entender o seguinte, não precisa nem tributar. Professor, só quando começar a discussão mesmo na Câmara, o IFIX vai cair. Como aconteceu aqui em 2015, porque a maioria das pessoas não sabem disso. Em 2015 teve um boato lá do Romero Jucá, aquele lá que tentou fazer uma lei lá. Só quando ele colocou isso em discussão, o IFIX caiu quase 5% de cara. E logo depois esse negócio morreu, essa conversa. Mas você veja como é sensível, tá, o mercado secundário. Tá? Veja bem, isso aqui são várias PLs que já estão todas no mesmo esquema. Vocês percebam aqui, pronta para a pauta na comissão. Eles só estão esperando. Deixa eu só te chamar a atenção que o povo já está clamando por você de novo, tá? Eu não estou vendo. Tá na tela, olha aqui.
Arnaldo Camargo, cacete, o Rui tem que fazer a parte 3 dessa live. O seu fã-clube está se manifestando aqui, hein? Oh, obrigado, gente. Não vai dar tempo de fazer as reclamações, mas só apresentação. Não, os caras já reclamam o dia inteiro aqui, não tem problema. Então, veja bem, todas essas PLs aqui, elas vão, no final, elas vão se juntar todas. Tá? A principal é a 2015, tá? Que está todas prontas para pauta de comissão. Se eu começar a clicar aqui e ampliar, está tudo pronta. Mas, gente, isso aqui é de ações. É de ações. Não é de fundos imobiliários. Porque os fundos imobiliários é muito mais simples. Tá? Vocês, quem não viu, vejam. Tá? A live completa está aqui nessa marca. É só copiar isso aqui e colocar no YouTube. Eu coloquei no canal lá que eu armazeno os vídeos, que é no meu nome, que eu não tenho canal, eu só armazeno. Eu botei esse vídeo e botei no Instagram um pedacinho. Eles falando o seguinte, tem que ser feito esse ano. Tá? E eles estão dizendo que não querem aumentar impostos, tá? Mas eles vão tirar o quê? Eles vão tirar quem não paga, como esses fundos que tem aí um monte que não paga. Isso foi muito claro. Foi muito claro. Por que eu digo isso? Que é muito mais simples cair dos fundos imobiliários? Porque as pessoas pensam que é isento, mas essa lei é muito complicada. Não! Uma coisa, professor, é você revogar uma lei. Isso aí é simples revogar. Você fazer uma lei toda complexa, passar por 2 etapas na Câmara, Senado, isso é uma coisa. E revogar é muito simples, tá? Inclusive, por quê? Porque a tributação, ela existe. As pessoas têm que entender que ela existe. Tá? As condições é o seguinte, só não paga quem é cotista que tenha menos de 10% do fundo, o fundo tiver menos de 50 cotistas e as cotas serem negociadas exclusivamente em bolsa. Uhum. Então, gente, é tributado. Simples assim. Eles só fazem lá por raio de uma revogação e matam a isenção. E não é só em fundo imobiliário, não, em CRI, CRA, porque em cima tudo em cima da lei, professor, acho que é 8668, ou acho que é 8668, tá? Que dá essa lei dos aluguéis, dos fundos imobiliários. Não, olha o comentário do Marcelo. O Marcelo, ele fez... mas eu vou dizer assim, ele fala, é só subir a alíquota que hoje é 0. Porque aí que tá, né? São diferenças formais que o pessoal às vezes não atenta. Quer dizer, existe uma diferença entre ser isento e ser alíquota 0, né? Exatamente, não tem nada de alíquota 0. É 20%. Tá aqui, gente. No ganho de capital, contido previsto, ou vendas, o tributante é 20%. Uhum. Simples. Professor, como eu falei aqui, o mercado ele não precisa que seja passar lei. Só discussão vai acontecer. Então, eu fiz um materialzinho aqui rápido, só para as pessoas que não entendem o que eu estou dizendo, tá? Vão entender agora. Tá? Vamos simular que uma cotação do fundo imobiliário custa R$120. E ele paga 5,6 de yield. Tá? Então, o que acontece? Quando for tributar, ele vai cobrar 20%. Perdão, quando tirar a isenção, não é tributar. Quando tirar a isenção, ele vai tomar 20% do rendimento. O que vai acontecer? Vai cair o yield. Não, gente, não vai acontecer isso. Não é assim que acontece. A cota vai cair para o rendimento proporcional ao novo valor da cota bater o mesmo yield. Porque tem que existir um spread, tá, dos fundos imobiliários para renda fixa. Então a pessoa, eu só vou perder no meu rendimento só, paciência, e a minha cota vai ficar igual. Não funciona assim. Na hora que começar a discussão, o mercado vai despejar e vai cair a cota. E olha, eu botei aqui, professor, só para ter didática. Mas na primeira pancada, essa porra vai lá para baixo. Para depois acertar. O mercado é assim, o mercado secundário é assim. Entendeu? Então, o que acontece? As pessoas chegaram a me perguntar, pouquíssimas, Rui, mas onde é que você pegou esse estudo do IFIX?
tá? Em vários locais. Isso não fui eu que inventei, não é história da minha cabeça. Veja bem, vários artigos de locais com muita responsabilidade no mercado. Esse aqui, por exemplo, a DVFM. Isso aqui é uma corretora, né, professor? Não, ele é um portal, mas é um portal grande, tá? Portal grande? Olhar Investidor, Investidor de Risco, Top Invest, Tetzner, que é o especialista de fundos imobiliários, que eu já estudei muito material dele, antes mesmo de ter canais. Sim, é um cara conhecido no mercado. Ele era quase sozinho, ele e o Sérgio Beleza, que tinham material na internet. Não tinha esses canais para você ficar vendo, que você acaba terceirizando o cérebro. Então, nesse material, gente, para finalizar, esses 2 números para vocês prestarem bem atenção do que eu estou falando. Como é que funciona a volatilidade do IFIX com o CDI? Nós estamos falando sempre de Selic, né? O que é o CDI? É menos 0,10 da Selic. Então, mais ou menos 1,9. Então, veja bem, esse estudo aqui, professor, se não me falha a memória, é do Tetzner, um material antigo, tá? Mas eu fui analisar e realmente bate bem isso mesmo. Então, veja bem, o R², que eu não me lembrava disso desde a faculdade, professor. O senhor lembra disso, não? Eu lembro. Eu tive que fazer programação de software de estatística para fazer estudo de econometria. Eu tive que fazer na pós-graduação isso. Eu tenho até hoje pesadelo com isso. Então, é horrível isso aqui. Mas o mais tem correlação negativa de 0,62, mas que o pessoal mais entende, tá? Mais escuta, tem mais familiaridade no mercado de renda variável. Seria o beta. Esse estudo diz o quê? Cada 1% de variação num CDI, espera-se uma variação contrária de 6% do IFIX. Então, tudo isso aqui, ele bate com todos esses gráficos, de todos esses estudos, que não são novos, são antigos. Aqui, ó, isso aqui foi em 2013, esse estudo, ó, comparando 10 para 13. Esse aqui, ó, 10 para 17. Então, não é de hoje, isso aí não é moda. Esse aqui, se não me falha a memória, foi esse que eu usei na apresentação, né, professor? Sim. Foi esse que eu usei na apresentação. Então, gente, prestem bem atenção, tá? Nesse risco que os fundos imobiliários estão tomando nesse período de 2, 3 anos. Eu acho que vai ser o pior período na história dos fundos imobiliários. É porrada da tributação, entendeu? Essa oscilação muito grande do FIX, não, da Selic, que, lembrando, tecnicamente correto é a Tesouro Direto longo prazo. Mas, sim, infelizmente, é o CDI que nós estamos trabalhando aqui, porque o mercado está trabalhando hoje. O mercado que tem menos conhecimento é esse que vai tirar a liquidez que todo mundo que está no mercado de fundo imobiliário estava feliz da vida. Essa liquidez nova dos novos CPFs. E eles não olham para Tesouro Direto. Eles olham para Selic, imediata. Então, professor, eu quero lembrar uma coisa, Rui, uma coisa importante. O nome dessa live, tá? Que é as perspectivas, né? Quer dizer, o mercado, né? O que você precisa saber sobre fundo imobiliário para os próximos 3 anos. É importante ressaltar, assim, que o título dessa live foi criado por você, Rui. Quer dizer, você que falou 3 anos, e neste momento agora você está mostrando que 3 anos não é um número cabalístico. Quer dizer, um número. Não foi um número assim, puta, eu não sei que número, vou jogar um dado para ver que número sai, né? Quer dizer, existe uma razão para ser 3 anos, nem 4, nem 2, né? Quer dizer, então a tese sua é a tese de que 3 anos vai ser um período né, o inverno está chegando para os fundos imobiliários. E aí eu vou te fazer uma pergunta, né? Igualmente sacana, né? Como o anterior. Não, é assim.
junta esse cenário que ele já estava traçado há pelo menos 2 meses atrás e os acontecimentos do dia de hoje que juntaram, né, que geraram toda essa discussão aqui. Quer dizer, você mais risco Brasil. Você mantém a tese dos 6 anos ou você quer jogar dado de novo para ver se sai um número diferente? Não, ele pode diminuir. Ele pode virar 2 anos. Pode ser tudo muito mais rápido. Tudo você pode mais rápido. E pode até passar dos 6%. Se passar dos 6%, para mim é ótimo para entrada. Tá? Porque hoje eu não tenho uma cotinha de fundo imobiliário. Nem eu, ninguém da minha família. Nem neta, nem ninguém. Tá? Então, eu só vou entrar quando chegar a 6%, tiver resolvido o problema da tributação, se vai cair ou não. Acabar com essa dúvida, professor. Está horrível esse fantasma. Eu acho, assim como você, que desse ano não passa. Não nem pode. Vai ou não vai, né? Entendeu? E olha, isso eu não vou nem falar da diluição física e financeira, dos problemas todos, que aí a live ia ficar muito longa, já passamos até do que o senhor gosta de fazer. Não, mas tá tranquilo. É que nesse caso é um caso excepcional, tá? Se o senhor quiser até passar para nós dois. Não tem problema, tá tranquilo. Deixa eu só ver aqui algumas coisas que o pessoal andou falando. O Alexandro tá sugerindo aqui uma live com o Tetzner. Eu não tenho contato com ele, tá? Quem tiver contato com ele, se você já que você, Alexandro, propôs, não, pode ser. Veja aí com ele, porque eu não tenho contato, mas pode ser uma também para ver um outro ponto de vista. O Tetzner, né? Professor, ele tem uma. Não, ele não tem. Ele tem um ponto de vista muito próximo ao meu. Tá? No sentido, veja bem, no sentido dos problemas que acontecem com as gestoras a desfavor dos cotistas, tá? Mas não podemos esquecer que o Tetzner, ele é um entendedor de fundo imobiliário, tá? Mas ele vende curso de fundos imobiliários, tá? Que não é nenhum crime, certo? Ele é um defensor, no final, ele é um defensor da indústria. Tá? Que às vezes eu pareço que não sou defensor, eu sou defensor do cotista. Há uma diferença de defensor de cotista e defensor da indústria. Mas é defensor da indústria também, né? Porque a indústria junta todo mundo, junta o gestor, junta o cotista e junta o próprio fundo, né? Quer dizer, é aquela coisa assim, às vezes você fala defensor da indústria, mas ele está querendo dizer defensor do gestor, né? Mas é essa discussão que eu tenho. Essas brigas que eu tive esse tempo todo. E, caramba, eu só vejo... Eu tenho botado memes lá de novo, voltei a botar memes, e colocando isso. O Batman está revoltado de ver todos envolvidos sempre protegendo os gestores. Tudo que o gestor faz é maravilhoso. Você sabe o que isso me lembra, Rui? Aí falando um pouco... Vamos botar nós dois na tela. Vamos lá. Você sabe que em outras épocas, Rui, a gente fazia comentários sobre filmes antigos, principalmente filmes nacionais, né? Que na época da nossa infância e adolescência passavam nas sextas-feiras na Rede Record, né? Mas eu quero... Esse comentário que você fez me lembra um filme antigo também, que foi feito uma regravação recentemente, que é o filme 7 Homens e um Destino, né? Que é um filme muito famoso, é um western, né? Que deu origem à música do Marlboro, né? E ele, na verdade, é uma versão western de um filme japonês, do Akira Kurosawa, chamado Os Sete Samurais, né? E esse filme, ele mostra exatamente isso que você falou do Batman ficando revoltado, né? Que eram os 7 cowboys ali que iam para libertar uma vila ali que estava tomada por uns bandidos, eles iam lá para libertar o povo, não sei o quê. Aí eles arrumavam tudo lá, iam embora, e quando voltavam um mês depois, estava todo mundo festejando com os bandidos de novo, né? Então, é verdade. Então é aquela, assim, isso me lembra o pessoal do grupo de short squeeze do IRB, né? Que eu nunca vi um negócio daquele na minha vida. Quer dizer, os caras, investidores, se juntando ao lado de gestores de empresa para atacar aqueles que fazem a depuração do mercado. Quer dizer, realmente o mundo está muito louco e eu não sei, eu já falei isso algumas vezes e eu
né? Falo de novo, eu acho que eu sou um Buck Rogers, assim, que eu fiquei congelado 500 anos e eu acordei de novo num outro mundo, que não é o meu mundo. Quer dizer, é difícil você ver a presa se aliando ao predador para defender o predador que vai comer ele, né? Exato. E olha, professor, pode chamar um monte de especialistas, eles, lógico, vão falar sempre aquela mesma tese, os imóveis se valorizam, os rendimentos vão melhorar e tal, aquela história fiada, entendeu? Que é por isso é conversa de holder. Olha, por isso que eu não debato com ninguém, porque a gente tem que botar o seguinte, primeira coisa que tem que se ver, qual é a idoneidade, tá, minha, tá, e de quem é envolvido. Primeiro, de cara, eu não tenho nada que me prenda a que eu não possa falar a verdade. Sim, a ausência de conflito de interesse já te dá alguma vantagem. A vantagem é de meia pista. É meia pista de corrida. Entendeu? Aí depois, meu filho, depois aqueles argumentos bonitos. Logicamente, as pessoas têm que entender o seguinte: para estar aqui do lado de cá, como o professor tem, a pessoa tem que ter o dom da palavra. Entendeu? E a gente tem que lembrar o seguinte: a pessoa, quando é bem preparada, tá? Qualquer coisa que você fala, ela tem resposta. Porque essa famosa papo da alavancagem, para mim, é a maior balela que tem. Maior balela que tem. Se o fundo. Eu não sou contra a alavancagem, não. Eu acho o seguinte: a alavancagem, o fundo quer alavancar, o cotista quer alavancar, não tem problema. Desenquadre de fundo imobiliário. Se os riscos forem transparentes, por que não, né? Saiam do desenquadre de fundo imobiliário, tá? E se enquadre na empresa de real estate. Tem um monte aí tá? E não tem dois lados. Todo mundo sabe que não tem dois lados. Isso aí são papos para tentar ver treta. Eu já vi tanto comentário comentário do chat. Tá? Teve gente que eu bloqueei lá no Instagram que me marcou para tentar botar veneno. Aí, quando eu chego lá, eu falei, que eu queria ver treta. Eu falei, vai passear, cara. Eu sou avô, cara. Porra, inclusive, eu não tenho nenhuma vantagem com nada com isso. Tá? Eu já até pareci demais. O Davi está sugerindo aqui que eu faça uma live com o Arthur. O Arthur é mais tranquilo, porque o Arthur a gente se conversa toda hora, uma hora eu trago ele aqui. Mas uma live minha com o Arthur sempre vai sair algum tipo de confusão, já vou avisando, porque a gente tem por hábito se pegar de vez em quando, né? Ó o Giacomo aí também, enchendo o saco aí, ó, mais um, né? Eu não... Olha, eu não ganhei nada com isso, eu tô aqui sempre para defender, entendeu? Eu Aliás, não ia fazer mais dos seus próximos... Eu não ia fazer mais. Não, inclusive um dos seus próximos passos aí, você que jurou não fazer mais live, é agora você ir para o canal do Giacomo, né? Tá na fila aí, né? Vamos ver, eu não queria mais fazer a live, não. Não, mas vai. Vou te botar no fogo, não adianta. Agora tá tarde demais, né? Conversa com ele, depois eu converso com ele. E beleza, professor. Então, deixa eu só ver alguma pergunta, algum comentário, né? Peraí, quem que perguntou aqui? O Weasley. IGPM negativo aqui, não cai o aluguel. Não cai. E os fundos de papel que tem IGPM vai ter marcação a mercado. O valor patrimonial vai cair. Aí a pressão automática é de perda de valor patrimonial. Isso sempre foi assim, gente. O pessoal novo não sabe, não percebe isso, não conhece o que acontece. Mas tudo bem. Firme a parte, tá, professor? Eu agradeço muito aí. Eu acho que quem gostou, gostou. Quem não gostou, paciência, né? Não, os caras estão pedindo uma terceira vez. Você está falando que não quer fazer live, aqui já era. Aqui você já, né? Os caras querem você de novo aqui. Então, sinto muito. Lamento informar, né? Prepara a camiseta preta aí de novo, que ela vai ver a luz do dia outra vez. Aí vai começar a ter que falar de reclamações, ó. Reclamações estão aqui, ó. As porradas que eu não quero fazer. Não, qualquer coisa, vocês escrevam lá no Reclame Aqui, reclamando do Rui, tá? Faz uma reclamação no Procon, né? Olha, gente, eu não quero que aconteça nada com os fundos imobiliários. Eu estou doido para voltar para o fundo imobiliário, que é um ótimo gerador de caixa.
é um ótimo gerador de renda, cara. Tô doido para voltar. Tá difícil, mas eu tô doido Você para voltar. está esperando 3 anos aí, né? Não tem problema. Não tem problema. Mas eu vou voltar sim, se Deus quiser. Maravilha. Rui, eu quero de novo, então, agradecer sua presença, né? Porque você é um cara difícil de tirar da toca para fazer live hoje, né? Então, mas era importante a gente fazer essa live para você poder fazer essa sua apresentação que não deu para fazer da outra vez. E eu acho que o timing foi muito bom, tá? Porque é aquilo que a gente falou no começo da live. Nesse intervalo de 2 meses, assim, eu tô até com medo de dizer o que eu vou falar agora. Eu ia falar assim, tudo que podia ter acontecido para estressar o mercado aconteceu nesses 2 meses. Mas assim, eu tô com medo de falar tudo, porque tá acontecendo tanta coisa, capaz de acontecer mais coisa, não, né? Não subestime o Brasil. Mas assim, a gente passou por pelo menos 3 grandes porradas nesses últimos 2 meses, e era interessante para ver se o cenário parava em pé, e aparentemente o cenário para, né? Então isso foi muito interessante. Então eu quero de novo aí te agradecer, Rui, pela disponibilidade, fazer a apresentação aí que você fez, que foi muito detalhada, foi muito importante. Já está aí, já está intimado a vir uma terceira vez, gostando ou não gostando, azar seu, quero que você se foda, vai vir para cá, né? Problema teu, né? Tá bom. E é isso aí, né? Beleza. Então, Rui, por favor, sua mensagem aí. Muito para obrigado o pessoal, pela atenção, obrigado pelas pessoas continuarem até o final, tá? E muito boa noite para todos. Muito obrigado mesmo, pelo carinho e pelo respeito. Então é isso aí, pessoal. Grande abraço. Lembrando, segunda que vem tem o André Bona, tá? Que vem aqui fazendo a live. A gente vai falar sobre investimentos, empreendedorismo e nomadismo digital, porque agora ele virou um nômade digital, viu, Rui? Agora ele é o oposto do imobiliário, ele não tem mais casa, ele está rodando por aí, né? Nossa. E ele vai vir aqui para contar para nós sobre esse novo estilo de vida dele, tá? Então, segunda-feira que vem. Pessoal, grande abraço para todo mundo. Não esqueçam de dar like nesse treco aí, se inscrevam no canal, a gente se vê semana que vem. Falou, pessoal! Valeu!